Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é José Roberto Santos, eu sou advogado e professor de Direito. Hoje nós vamos falar sobre o custo do processo penal. Qual é o custo do processo penal? Às vezes a gente é levado a pensar que não existe custo, efetivamente um custo no processo penal, porque a maioria das ações não são cobradas pela justiça. Mas será que existe um custo para esse tipo de processo? Bom, antes de nós falarmos especificamente sobre esse custo, vamos ver algumas situações para a gente entrar definitivamente nesse assunto. Imagina que você e sua família vão para a praia no final de semana, juntamente com outras famílias. Aluga ali uma casa, todo mundo vai e cada um leva a sua comida. A comida necessária para passar um final de semana ou uma semana toda ali. Vamos dizer uma semana toda. Cada um leva comida suficiente para isso. Mas lá para terça, quarta-feira, alguém vai na geladeira, olha lá e vê que já acabou tudo. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode ter acabado tão rápido se eu levei comida para a semana inteira? Certamente alguém comeu mais do que devia. Então, outra situação, por exemplo, nós nos reunimos para assistir um filme, alguém vai lá, faz uma bacia bem grande de pipoca. A hora que coloca as pipocas ali na frente da televisão, todos avançam na pipoca, já começam a comer rapidamente. Antes do filme ficar legal, antes da parte importante do filme, a pipoca já acabou. Tenta fazer um teste, coloca essa mesma quantidade de pipoca em vasilhas individuais para ver se não dura um pouquinho mais. Outra situação ainda, vamos supor, isso aqui são lâmpadas, né, no corredor de um condomínio. No sábado à noite a lâmpada da minha casa queima. Eu vou lá e falo, que eu pago condomínio caro, para que eu vou comprar a lâmpada? Não é verdade? Eu vou lá e tiro a lâmpada do condomínio. Mas cada vez que eu faço isso, o condomínio vai ter que cobrar essa lâmpada, comprar mais lâmpadas. Então, se todo mundo fizer isso, vai ficar muito mais caro o condomínio de todos, né? E outra situação, e essa é bastante grave, um problema sério das grandes cidades, o trânsito urbano é um caos. É um caos por quê? Porque as ruas são limitadas, cada um de nós, com nossos carros particulares, muitas vezes não temos ou não podemos usar o transporte público, ou não queremos usar o transporte público. Quando nós usamos o transporte particular, a gente sobrecarrega as ruas e o trânsito fica um caos. Bom, essas situações todas, elas têm um ponto uniforme, elas têm um ponto que as liga. E que ponto é esse? Essa ligação foi explicada por Garrett Hardin, que ele, um ecologista, que foi um dos primeiros a estudar o impacto da população ou do ser humano no planeta. Esse impacto, esse estudo, ele deu o nome de a tragédia dos comuns. E o que é e como foi estudada a tragédia dos comuns? Bom, o estudo começa lá na Inglaterra. Na Inglaterra, como a maior parte dos pastos, a maior parte das terras, né, para não dizer todas, era propriedade do rei, existiam alguns pastos que eram chamados de pastos comuns, onde os pecuaristas da época, os criadores de gado, levavam suas vaquinhas ali para pastar. Essas vacas pastavam e eles começaram a descobrir uma coisa interessante, que cada vez que um deles levava uma vaca a mais, ele teria mais lucro na sua vaca. Porém, o lucro da maioria do resto dos outros diminuiria. Então daí é que se explica a tragédia dos comuns. A cada vaca nova que eu levo, eu tiro pasto de grande parte dos outros criadores de gado ali. A cada novo carro na rodovia, a cada novo carro na estrada, na rua, eu tiro espaço de outros veículos. Cada vez que eu como desesperadamente a pipoca ou eu como mais do que eu devia porque a geladeira é pública ali naquela casa que nós alugamos, eu diminuo a comida dos demais. Cada vez que eu tiro uma lâmpada, eu tiro uma lâmpada de todos os demais. Essa é a tragédia dos comuns. É assim que se explica, então, a tragédia dos comuns. Bom, essa tragédia ela é explicada também de outra maneira. Interesses ilimitados, que nós todos temos, e recursos limitados. Então, a partir do momento que os interesses são ilimitados e os recursos são extremamente limitados, nós temos essa tragédia dos comuns. Portanto, pessoal, não existe processo penal
grátis. Voltando então aqui para o tema, não existe processo penal grátis. Nós vamos sempre ter um custo nesse processo penal que vai refletir sobre toda a sociedade, retirando inclusive, ou tendo que retirar inclusive recursos de outras áreas importantes, como saúde, como educação. Mas então, quanto custa um processo? Santa Catarina fez um estudo em 2012, então esses números podem estar defasados. Santa Catarina fez um estudo então em 2012 e percebeu, o Tribunal de Contas de lá chegou à conclusão que um processo pequeno, um processo simples, processo penal, custa em média R$ 1.500. Dentro desses custos estão subsídios de magistrados, de promotores, de defensores, de delegados, os vencimentos de servidores, o pagamento de peritos, papel, energia elétrica, clipes, tudo que vai num processo. Mas o custo não fica só aí. O custo ele vai além. Nós temos que também analisar quanto custa uma pessoa presa. A ministra Carmen Lúcia, no início do ano, quando ela andou pelo Brasil visitando os presídios, ela percebeu, ela chegou a uma conclusão também, fizeram pelo CNJ uma análise, chegaram à conclusão que um preso custa R$ 2.400. Por ano, então, um preso fica em média 28, custa em média para os cofres públicos R$ 28 mil. Privatização também não seria o problema, não seria a solução, desculpe, porque custaria mais caro ainda para o Estado a privatização do que propriamente cuidar dos presídios diretamente. Nós temos em média 700 mil presos no Brasil, então dá uma incrível marca de 2 bilhões de reais. Somados esses 2 bilhões dos presos, mais o custo do processo, mais o custo do judiciário em si, que é em torno de 68 bilhões de reais, nós temos um custo altíssimo da justiça e também um custo altíssimo especificamente de processos e de presos, ou seja, o processo penal no Brasil, ele custa muito caro. Será que existe solução para esse problema tão grave? Nós pensemos aqui, nas grandes cidades, criou-se a Zona Azul. Por que a Zona Azul? A gente não gosta de Zona Azul, eu não gosto de Zona Azul, quase ninguém gosta de Zona Azul. Mas a ideia da Zona Azul é justamente fazer com que as pessoas compartilhem o espaço. Então eu não chego lá de manhã e coloco meu carro lá e deixo até a noite numa zona privilegiada da cidade. Eu posso colocar, mas eu vou pagar por isso. Então dá aí a ideia de rotatividade, a ideia de que aquele espaço é precioso, aquele espaço é caro, aquele espaço tem que ser pago. A ideia aqui não é cobrar pelo processo, por exemplo, do Ministério Público ou de quem vai entrar com uma ação, a ideia não é essa. E muito menos, eu estou pregando aqui o minimalismo, ou seja, a exclusão de todos os processos, porque o processo custa caro, não deve existir. Pelo contrário, existem necessidades muito grandes que são supridas pelo processo. A sociedade precisa do processo penal justamente para se pacificar. Um homicídio ele não pode ficar impune, ele não pode ficar em vão. Então a sociedade ela necessita realmente do processo penal. Existe solução? Sim. Talvez passe pela exclusão de alguns crimes do Código Penal. O crime de injúria ele existe, as pessoas ingressam com processos de injúria para, no final, receber indenização por dano moral. Então, por que não apenas utilizar o processo civil e evitar o custo de um processo penal? Talvez também alguns crimes ambientais pudessem ser excluídos, deixando apenas as suas punições nas esferas administrativa e civil. As esferas administrativa com a multa, multas pesadas, e na esfera civil com a reparação do dano. Sendo menor o número de crimes a serem apurados, investigados e processados, nós teremos até mais dinheiro para processar os crimes de grande potencial, para investigar esses crimes de grande potencial, atuar verdadeiramente nos crimes de grande potencial. Muito obrigado pela sua atenção, ficam aqui os nossos contatos. Dá um like lá se você está assistindo pelo Facebook, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado mais uma vez pela atenção e um grande abraço.